o medo for a resposta de que nós estamos no caminho certo. Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Pega o seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber pra gente começar esse episódio. E eu não sei se você também teve essa sensação, mas eu achei que essa semana demorou muito. Parece que eu tô há muito tempo sem fazer um episódio e só foi uma semana. E durante essa semana eu pensei muito sobre a questão do medo. E eu decidi esse episódio hoje. Eu acho muito legal essa forma que é fluida o nosso podcast, de como as coisas surgem e isso sempre se encaixa com o que nós conversamos. E essa sensação de medo eu tenho sentido há um tempo, na verdade, nesse último mês, uma sensação latente de como a gente reage ao medo, da nossa visão com medo. E isso me fez até pensar naquela música do Jota Quest. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Nossa, sou péssima cantora, mas só pra você entender essa música. E o que me fez chegar nesse ponto que eu quis trazer esse episódio hoje? E assim, eu gosto muito da ideia de que a gente sempre vai conversando e as coisas vão fazendo sentido. Nem todo episódio vai ter uma linha de raciocínio fixa, nem todo episódio vai ter uma conclusão. E eu acho isso muito legal, porque é como uma conversa de amigas mesmo. Eu tô aqui exposta e você tá aí do outro lado também sendo exposta a uma situação que você tá sentindo muito. E o medo, pra mim, sempre foi uma grande questão. Sabe quando a gente assiste o filme dos Monstros S.A. e aparece os monstros? Eu nunca tive medo dos monstros, mas eu sempre tive medo das coisas. E eu acho, assim, que o medo nada mais é da nossa sensação com nós mesmas. E isso pega muito no lugar de síndrome da impostora, sabe? Porque eu demorei muito tempo pra começar a confiar em mim. E nem vou falar que eu já estou confiando muito em mim, não. Isso é um processo de terapia e é sempre uma grande conversa. Porque uma pessoa que às vezes duvida de si mesma, ela tem medo, né? Do que ela é capaz, ela tem medo de fazer as coisas. E aí que entra novamente esse ponto de será que o medo ele não funciona também como um termômetro de que talvez nós estamos certas, que nós estamos no caminho certo? Eu sei que eu falo muito aqui no podcast sobre que não tem certo e errado, e eu realmente não acredito que tenha certo ou errado, mas eu acredito que a gente tem a nossa bússola do nosso caminho, então eu acredito do nosso caminho. Você tem o seu, eu tenho o meu, e eu acredito que o medo ele pode funcionar realmente para mostrar o que a gente tá fazendo. Mas vamos falar a real? É horrível. Odeio sentir medo. Essa sensação de insegurança, de dúvida e de controle. E talvez o meu bicho-papão sempre foi o controle e não o medo. Porque quando a gente começa a fazer as coisas, parece que tudo flui melhor, né? Parece que o medo ele vai dissipando. E eu acredito muito nesse movimento, assim, que você só vai perder o medo fazendo. E olha eu falando isso, sendo que eu não pego o carro para dirigir porque eu tenho medo. Mas aí é outra questão e para você ver quantas nuances existe o medo e o quanto isso pode paralisar. Eu morro de medo mesmo de dirigir. Gente, é sério. É uma coisa que eu tento tratar em terapia e inclusive esse ano eu quero voltar para terapia porque mexe muito comigo. E uma vez uma psicóloga me disse que eu não tinha medo de dirigir, eu tinha medo de assumir o controle e as rédeas da minha vida. E é muito louco, porque a gente entra de novo nesse medo. Medo da responsabilidade, medo do controle, medo de algo dar errado. Como se a gente pudesse controlar isso, né? Como se a gente tivesse a chave para controlar isso. E não é mais que uma ilusão. Minha mãe fala que tem uma ilusão chamada Maia, né? O nome Maia, que significa ilusão, que é o véu que ilude. E eu acho que o medo vem exatamente nesse sentido, um véu. Mas por outro lado, eu acho que também o medo ele vem como se fosse uma proteção. A gente tá tão acostumada com as coisas que o medo ele vem meio como uma novidade. E por a gente não saber o que se trata, a gente sente medo. Isso me faz pensar também na época da colonização, quando as pessoas, né, quando eles estavam colonizando, isso. Eles estavam fazendo esse processo de descobrir novas terras e eles achavam que a Terra era plana. Então, quando chegasse ali
horizonte, iriam cair em um abismo. Até que eles foram, mesmo com esse medo, mesmo com essa dúvida. E até que quando eles descobriram que tinha terra do outro lado e que não existia o abismo. E olha como que o medo, ele é capaz de criar obstáculos na nossa cabeça e obstáculos que eles nem existem. Já parou pra pensar nisso? A gente cria tanto obstáculo na nossa cabeça que quando a gente começa a se movimentar para superar esse medo, você olha e fala assim: caramba, isso nem era tão grande assim. Porque é uma maquiagem, né? O medo ele age como uma proteção e ele quer que você se previna, que você não entre em perigo. E tudo é uma proteção. Só que às vezes, lá vai eu com meu papo de coach. Mas às vezes você sair da zona de conforto pode te proporcionar coisas que você nunca imaginaria. E assim, eu não vou te falar que existe uma zona de conforto porque eu não acho que a vida é confortável. Juro, não acho que a vida é confortável. Todas as vezes que as pessoas falam, você tá na zona de conforto, eu falei, não, não, eu falo, não estou. Isso não é zona de conforto, isso é pesadelo. Gente, quem fala que isso é zona de conforto, a vida não é zona de conforto. Tá bom que pode ser algo conhecido. Se for falar que é conhecido, tudo bem, eu aceito. Agora, falar que é zona de conforto, aí, meu amigo, você tá forçando demais. Não estou confortável. Mas eu entendo que quando a gente se movimenta, as coisas começam a aparecer. Porque movimento gera clareza, movimento traz consciência, movimento faz com que você encontre caminho. Porque caminho se faz caminhando. E assim, é você não ter certeza, colocar o pé e vai aparecer o caminho e vai aparecer a resposta, porque o tempo inteiro a gente tá tentando controlar. Percebe que como medo, ele vem mais sobre controle do que realmente a nossa reação quanto aquela situação ou aquele empecilho que a gente tá sentindo, porque além de a gente criar o tempo inteiro realidades paralelas na nossa mente, a gente realmente acredita. Só que, e se a gente parar para pensar que medo nada mais é do que um estado de vulnerabilidade e que o medo, ele só tá mostrando um novo caminho. E imagina quantas coisas você pode viver nesse novo caminho. E eu não vou falar que você não vai sentir medo, porque você vai, mas cada vez menos. Cada dia menos. Hoje, por exemplo, meu medo de dirigir é muito grande, mas eu sei que quando eu dirijo, diminui um pouquinho. E se eu começar a tornar isso um hábito, vai diminuir cada vez mais. Quando eu comecei a gravar vídeo nas redes sociais, no Instagram, porque eu comecei só no Instagram, eu lembro que eu sentia muito medo. Eu tinha medo de me expor. Eu tinha medo do que iam falar. Tanto é que eu tinha tanto medo que eu demorei, assim, até alcançar 10 mil seguidores pra aparecer. E olha que loucura. Eu sou uma pessoa que conversa bastante, que fala muito, fala pelos cotovelos. Na escola, as professoras falavam pra minha mãe, a Jaque é uma boa aluna, mas ela fala demais. E quando eu entrei no digital, eu tinha medo, porque eu não tinha controle do que iriam falar. E aí entra um ponto que eu acho que a maturidade traz, que é sobre o controle mesmo, assim, de abrir mão e entender como que a gente vai reagir quanto a isso. Beleza, eu tenho medo, mas a minha responsabilidade é fazer. Mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sem ter certeza, mesmo sem ter clareza, eu sei que eu preciso fazer. O que vai acontecer depois disso não é mais no meu controle. Porque às vezes a gente fica pensando assim, no que vão falar, mas você nunca vai conseguir controlar isso. Ai, mas o que vão pensar? Você nunca vai conseguir controlar isso. Ai, eu vou passar em tal lugar, você nunca vai conseguir controlar isso. Mas o que você controla? Você controla o estudo que você fez para passar em tal lugar. Você controla a sua narrativa que você quer compartilhar. Você controla o que você sabe sobre você, a sua verdade. E aí, eu acredito que o medo ele vai diminuindo tanto a nossa personalidade, quem nós somos, que parece que a gente se olha e não vê toda a nossa potência. E é esse o ponto que eu acredito que a gente precisa pensar sobre o medo, que o medo não te faça perder o brilho, sabe? Que o medo não faça com que você perca a beleza de ser ruim em algo novo. Porque é só sendo ruim em algo novo que você vai conseguir aprender a ser boa. Que o medo não te faça perder a vontade de viver, sabe? A beleza, de enxergar a beleza nas coisas. E que o medo também não te faça perder a esperança de novos momentos.
Porque eu acho que a vida não é linear, sabe? Às vezes você vai estar conquistando uma coisa muito boa que você sempre quis e você vai estar passando por algo na sua vida pessoal, profissional, que não é tão legal assim. Então, eu entro nessa ideia, assim, a vida adulta é muito louca, né? Porque a gente pode estar conquistando uma coisa incrível, mas ainda assim passar por algo muito ruim. E isso não faz com que essa conquista seja menos, e isso não faz com que o que está sendo ruim também não sirva de aprendizado. Mas é entender que, cara, ou você vai com medo, ou o medo vai te sugar a ponto de você não querer sair mais de casa. A ponto de você ficar tão, não limitada, mas ficar tão presa que você não consegue tomar uma decisão, que você não consegue agir. E não deixa com que o medo seja esse bichinho falando no seu ouvido, sabe? Essa pulguinha atrás da orelha. Não deixa com que o medo ele passe por cima de você e passe por cima das coisas que você quer atingir. Porque eu penso que a vida é como se fosse um videogame, sabe? A gente vai passando de fase e cada fase vai ficando mais difícil, óbvio. Vai ficando mais difícil. Eu queria muito que ficasse mais fácil, mas não vai. Só que se a gente entender que é cada fase e, beleza, eu aprendi o que eu tinha para que aprender com essa fase, e agora, vamos lá, vamos continuar. Eu acho muito difícil, né? Eu já falei aqui que eu morro de medo de mudanças, não gosto de mudanças. E toda vez que chega uma mudança, eu fico muito paralisada. Mas eu tento retomar o controle e as rédeas da minha vida. Eu fico, não, vamos lá, talvez seja bom. Eu não enxergo o futuro, sei lá, tá tudo certo, vamos lá. E às vezes eu tento até ser meio aquela otimista tóxica comigo mesma. Eu fico, não, é por bem maior. E o medo, ele bate na minha porta todos os dias. Às vezes eu fico vendo ele pela fresta da porta. Às vezes fica tranquilo, ele fica trancado pelo lado de fora. Às vezes ele entra. Às vezes ele fica até sentado do lado. Mas todo dia eu falo, eu vou superar isso, seja qual medo for. E assim, a vida adulta mostra vários medos, né? E eu não quero que você pense que esse episódio é coach mesmo. Ai, faça! Vamos com tudo. Não, eu quero que você olhe pro seu medo e abrace. Falar, caramba, que nem eu abraço meu medo de dirigir. Eu sei que eu tenho esse medo e eu sei que eu vou ter que superar. Ou eu faço, ou ele sempre vai ficar na gaveta e uma hora eu vou ter que mexer. E é importante que quando eu for mexer, eu crie o hábito. Vai ficar cada vez mais fácil. E o medo, assim, às vezes a gente olha como se fosse algo tão grandioso, né? Algo tão gigantesco, e quando a gente vai ver, nem é tudo aquilo que a gente pensava. Eu não tô tirando o peso do medo, porque dá medo, a gente fica desconfortável, mas é só algo novo. É só uma coisa que você não conhece. E que você não deixe com que o medo te perca, que faça com que você perca a coragem de começar. Ou faça com que você perca a vontade de tentar. E eu sei que dá aquele medo de ser ridícula, mas sempre a gente vai ser ridícula. Na verdade, assim, eu fico pensando assim, tenho certeza que alguém me olha no digital falando, ah lá, que ridícula. Pode ser. E tá tudo bem também, tá tudo bem. Que você seja ridícula, então, que você seja esquisita, que você seja estranha, que você seja o que você quiser, mas que você leve o seu medo junto com você no bolso e apresenta pra ele as suas coragens. Porque os seus medos você já conhece, né? E as suas coragens? Que tal você começar a conhecer? E a gente não tá falando aqui coragem, Joana Dark, é que você tem que dominar o mundo, tá? Você não precisa carregar o mundo nas costas e você não tem que dar conta de tudo. Na verdade, você não tem que nada. Porque não existe uma obrigação. Eu acredito que a gente pode ter uma vida mais leve, ter uma vida mais consciente, fazer o que precisa ser feito, mas sem se penalizar o tempo inteiro. Hoje não deu, amanhã você olha pro medo de novo, enfrenta ele. Hoje não tô corajosa, beleza. Amanhã você vai estar. Olha pra ele diferente. Tenta só um pouquinho. Tenta devagarzinho. Porque se eu tivesse medo de expor a minha opinião, eu talvez não estaria aqui. Se a pessoa que você mais admira nessa vida tivesse medo, talvez você nunca teria conhecido ela. Então, eu quero que você experimente a dose da sua coragem, seja ela qual for. Talvez a sua coragem seja levantar da cama. Talvez a sua coragem seja começar um novo exercício. Talvez a sua coragem seja iniciar um novo vídeo. Talvez a sua coragem seja
arrumar um novo trabalho. Talvez a sua coragem seja começar um novo curso, uma nova faculdade, ou uma nova carreira. Eu não sei quais coragens que você tem aí dentro de você, mas eu sei que elas existem. Mostra, assim, pra você mesmo. Fala, olha, nós temos esses medos e essas são as nossas coragens. Vamos juntar? Medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Vamos junto, vou te levar junto. E cada dia vai ficar mais fácil. Que a partir de agora você experimente tudo que você pode fazer, porque você pode fazer. Não deixa com que esse bichinho, essa pulguinha te atrapalhe e que te faça esquecer que você é muito, que você já é o suficiente, que o medo não te faça perder a graça na vida e que o medo não te faça perder a esperança em si mesma. E que cada vez mais você se descubra e coloque isso pro mundo. Coloca o medo no bolso e vai com ele. E eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais fáceis. E se não ficarem tão mais fáceis, pelo menos ficou um pouquinho mais leve. Pelo menos você experimentou como o que acontece quando você não desiste. O que acontece quando você enfrenta as coisas. É preciso enfrentar. Porque eu já falei aqui, só você pode se salvar. E eu tenho certeza que aquela pessoinha lá do passado te acharia uma pessoa foda, uma pessoa incrível. Olha pra isso. Assuma essas coragens, vista sua camisa e vai, cara, vai. Com medo mesmo, sem certeza e sem garantia. Você pode muita coisa. Esse episódio foi pra você e pra mim também. Eu quero experimentar as minhas coragens. Eu te encontro no próximo episódio. Beijo!